Hora do quadro Viver Bem com Karen Prestes. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Dino. Boa noite, pessoal de casa. Vamos falar então sobre uma doença que merece muita atenção. E não apresenta sintomas, mas quando descoberta já pode ter comprometido mais de 30% da saúde dos ossos. A atenção de hoje é sobre a osteoporose. Milhões de pessoas sofrem dessa doença no Brasil e a grande maioria descobre somente após alguma fratura. E aí, muitas vezes, pode ser tarde demais. E é bom lembrar que essa doença atinge homens e mulheres, apesar de ser mais comum em mulheres acima dos 50 anos de idade. E para melhor explicar sobre a osteoporose, eu conversei com a reumatologista a doutora Daniele Dal Bosco. Confira a matéria. Uma doença silenciosa, caracterizada pela diminuição da massa óssea com perda natural e gradativa, a osteoporose. Esta doença é capaz de aumentar a fragilidade e risco de fraturas, provocando quadros graves. Os sintomas demoram a ser notados. Geralmente, as pessoas descobrem após a ocorrência de fraturas. No Brasil, 10 milhões de pessoas sofrem de osteoporose, segundo dados do Ministério da Saúde. A cada ano ocorrem mais de 2,5 milhões de fraturas decorrentes da doença. E o que poucos sabem é que muitas fraturas em pessoas que sofrem de osteoporose podem ser fatais. Para saber mais detalhes sobre a osteoporose, eu conversei com a reumatologista a doutora Daniele Dal Bosco. A osteoporose é uma doença sistêmica, esquelética, que leva a uma diminuição da massa óssea e uma desorganização da estrutura do osso, gerando uma fragilidade e uma maior suscetibilidade a fraturas. E realmente ela é uma doença silenciosa, como você falou. Só apresenta características quando a perda da massa óssea já está em torno de 30% a 40%. A osteoporose ela pode ocorrer nas mulheres após a menopausa, chamada de osteoporose pós-menopausa, onde ocorre geralmente mais fratura em coluna. A osteoporose ela pode ser senil, ocorre em pessoas com mais de 70 anos, atingindo tanto a coluna, com fratura de coluna como de quadril, e também tem a osteoporose por causas secundárias. Envolvem doenças reumatológicas, como artrite reumatoide, espondilite anquilosante, doença endócrina, como síndrome de Cushing, como diabetes mellitus, doenças hematológicas como leucemia, linfoma. Também tem algumas medicações usadas para tratamento que podem levar à osteoporose, como corticoide, como alguns fármacos usados em quimioterapia para câncer. Alguns fatores apresentam um risco maior para o desenvolvimento da osteoporose, como, por exemplo, a menopausa, o envelhecimento e uma dieta pobre em cálcio. Outros fatores relevantes são o tabagismo, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, imobilização por períodos prolongados, além da ingestão de alguns medicamentos como os corticoides. O diagnóstico da doença deve ser feito através de exames específicos. O diagnóstico de osteoporose, então, é realizado partindo de uma boa conversa, uma boa anamnese com o paciente, em que você verifica se esse paciente já apresentou fratura por fragilidade óssea, seguindo pelos exames laboratoriais, em que verifica se os níveis de cálcio, de fósforo, de vitaminas, e parte-se então para o exame de imagem, que seria a densitometria mineral óssea. Na densitometria mineral óssea, são utilizadas amostras dos dois tipos de ossos prevalentes no nosso esqueleto, que são o osso cortical, presente no fêmur, e o osso trabecular, presente na coluna. Porém, eles representam o esqueleto como um todo. Isso não quer dizer que apenas na coluna ou no quadril haverá osteoporose, São amostras de osso. Para o tratamento da osteoporose, existem medicamentos capazes de promover um aumento importante na massa óssea, mas devem ser administrados com acompanhamento médico e dosagens adequadas para cada caso. Além disso, algumas medidas preventivas também podem ser consideradas como parte do tratamento, especialmente ao que diz respeito à atividade física.
A atividade física é um ponto-chave, tanto para a prevenção como para o tratamento da osteoporose, então merece a nossa atenção. Exercícios como caminhada, exercício de equilíbrio, fortalecimento muscular, dança, são muito importantes para a osteoporose, porque o osso necessita desse estímulo para produzir mais osso. Uma dieta adequada, no aporte de cálcio com leite, iogurte, queijo, couve, espinafre, brócolis, salmão, possuem uma quantidade grande de cálcio. Corrigir hábitos de vida, como cessatabagismo, etilismo, evitar quedas, seria adequado, então, a adequação da casa com barras bilaterais em banheiros, box, escadas, colocar um banquinho no banheiro para o paciente lavar os pés sem o risco de queda. Eu acho importante também, Karen, a gente destacar as atividades contraindicadas a quem tem osteoporose. Exercícios como abdominais ou torção de tronco não são indicados porque aumentam o risco de fraturas, assim como adequar a postura às atividades cotidianas, como lavar uma louça ou lavar roupa, adequar a altura da pia, usar sapatos, se de salto, optar pelos bicos quadrados com 1 a 2 centímetros, antiderrapantes. Distribuir o peso das sacolas nas 2 mãos e não carregar muito peso. Quando for aprender algum objeto no chão, não inclinar a coluna e sim dobrar os joelhos, posicionando um no chão. Então são dicas importantes, favorecem essa prevenção a quedas. O melhor remédio para a osteoporose ainda é a prevenção. Se você seguir as medidas preventivas e fizer os exames necessários, ajudará a evitar problemas graves. Tenha em mente a importância da prevenção e tratamento. Cuide de sua saúde.